Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato e hoje trazemos um tema bem específico, mas que se desdobra em um universo de complexidades. No final de julho, o Conselho Federal de Psicologia lançou o relatório de Inspeção Nacional Desinstitucionalização dos Manicômios Judiciários, um extenso trabalho de pesquisa e escuta em 42 instituições de 21 estados do país. As conclusões do relatório reforçam a Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que determina o processo de desinstitucionalização das pessoas encarceradas nesses locais. Para falar sobre isso, nossa convidada de hoje é Clarissa Paranhos Guedes, psicóloga, conselheira do CFP, e que atualmente compõe a equipe do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Socioeducativo do Tribunal de Justiça da Paraíba. Aproveitando, no dia 27 de agosto se comemora o Dia da Psicóloga e do Psicólogo. Então, em meu nome, em nome de toda a diretoria do sindicato, deixo aqui o parabéns a todas, todos, todes que dignificam essa importante e cada vez mais necessária profissão. Acompanhe nosso podcast pelo YouTube, Spotify, se inscreva e deixe seu comentário, crítica e sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos à conversa. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Como eu disse na abertura desse programa, o Conselho Federal de Psicologia publicou recentemente, quando eu digo recentemente, nós estamos aqui fazendo a gravação no dia 11 de agosto, eu sempre gosto de pontuar a data para quem nos vê depois poder saber, né, a referência de tempo, publicou, como está falando, o relatório de Inspeção Nacional de Desinstitucionalização dos Manicômios Judiciários. E para falar sobre esse relatório, seus resultados e o que fazer com eles, eu tenho aqui o prazer de conversar com a Clarissa Guedes, psicóloga pela Universidade da Bahia e conselheira do CFP. Clarissa, muito obrigado por ter vindo, atender o nosso convite. Olá, é uma alegria poder falar sobre esse produto, né, que a gente está muito feliz de ter conseguido concluir. Então, quero desde já agradecer o convite, né, de fazer esse diálogo aqui com vocês. Você está em João Pessoa, eu não vou nem perguntar como é que está o tempo aí, quer saber com essa blusa aqui, como é que está aqui em São Paulo, né? A última vez que eu entrevistei um amigo nosso na Bahia, eu perguntei, estava frio também aqui, eu perguntei, como é que está aí? Ele falou, está meio friozinho, sim, está uns 27 graus, então já vi, eu não vou nem fazer essa pergunta para você. Pela roupa já dá para ver, né, que aqui já dá, né? Aqui clima tá, super ameno. Aqui acordou com 13 graus e deve estar uns 15 agora. Mas vamos lá. Antes da gente começar a entrar de fato no relatório, fala um pouco sobre você. Quer dizer, tua trajetória profissional, tua trajetória de militância no conselho e em outras instituições. Tem uma atuação na saúde mental. Fala um pouquinho, rapidamente aí, como é que é essa trajetória da Clarissa. Pronto. Então, eu gosto de dizer, né, e eu acho que foi fundamental para a minha própria formação de psicóloga, esse encontro com a luta antimanicomial. Então, desde estudante, eu participava do movimento da luta lá na Bahia, né, em Salvador. Eu fui parte do grupo de trabalho Eduardo Araújo, é um grupo que fazia um trabalho de extensão com a Associação de Usuários e Familiares da Saúde Mental, a AMIA, desde sempre compondo o coletivo da luta antimanicomial, né? Então, isso marcou a minha formação como psicóloga. Eu tive a sorte de ser orientanda estagiária do professor Marcos Vinícius, né? Uma grande referência. Atualmente, eu estou efetivamente trabalhando na implementação da política antimanicomial do Judiciário, né? Eu sou psicóloga do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Socioeducativo aqui do Tribunal de Justiça da Paraíba, e eu sou coordenadora do Núcleo de Analistas Judiciários, que faz essa interlocução entre o Judiciário e as redes de saúde, né, e a EAP, e estou trabalhando na implementação dessa política aqui, né, no Judiciário paraibano. Eu fui estagiária do PADAC, então eu trabalhei com atenção domiciliar à crise, né, de pessoas, aquelas pessoas que eram consideradas
que não aderiam ao CAPS, né? Então a gente produzia cuidado, né, nas casas dessas pessoas, né, fazendo essas pontes para que elas voltassem a frequentar o CAPS, né, a ter acesso ao cuidado. E também trabalhei na Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcante, né, trabalhando aí mais especificamente com as políticas de redução de danos, né, tanto na atenção quanto na formação e prevenção. Então, quando eu ainda estava em Salvador, depois passei no concurso, fui nomeada aqui para o Tribunal de Justiça da Paraíba, e aí há 1 ano e meio, mais ou menos, estou efetivamente no GMF, né, de novo trabalhando com saúde mental. Passei um tempo num juizado de violência doméstica, né, então passei um tempo não tão fora, porque as questões de saúde mental aparecem, né, no judiciário de várias maneiras, e aí sempre tinham casos que tinham questões de saúde mental, né, desde lá do juizado, mas nesse momento, especificamente trabalhando com essa política. Ou seja, você está no olho do furacão, assim, desse processo, né? Uhum. Que justamente o relatório fez uma inspeção nos institutos asilares. E esse é o segundo relatório, o primeiro foi feito em 2015. O que é que mudou nesses 10 anos que vocês puderam constatar? Você fala em relação aos os dados que o relatório... Os dados, as perspectivas, né? Quer dizer, o conjunto do que foi pensado. Tinha-se uma situação em 2015, que o relatório de lá apontava que era uma situação complicada, etc. Aí vem a resolução do Conselho Nacional de Justiça para fazer, deixe de existir esses manicômios judiciários. Mas não acabaram de fato ainda. Então, vocês fizeram essa inspeção em 42 instituições, pelo que está no relatório. Mas, e aí? Como é que está a situação em 2025? Olha, em relação à situação, né, que a gente verifica nos manicômios judiciários, a gente vê que nada mudou. Então, assim, a gente seguiu encontrando graves violações de direitos humanos. E isso que a gente vem denunciando, né, pelo Conselho Federal de Psicologia desde 99, né? A gente tem um cartaz de 2004 que a gente fala que o manicômio judiciário é o pior do pior, porque ele é esse híbrido, né, entre prisão e hospital psiquiátrico. E ele é pior que a prisão e é pior do que o hospital psiquiátrico, porque ele se tornou um depósito de pessoas que estavam absolutamente esquecidas. Então, assim, tanto em relação ao judiciário, então, pessoas com processos extintos, com penas extintas, né, que já tinham cumprido suas medidas de segurança, mas ficavam ali, né, muito pelo duplo estigma, né, é um louco infrator, então há essa tinta da periculosidade, né, que é colocada para essas pessoas, então elas ficavam ali esquecidas. E a gente, nessa nova inspeção, identificou violações da mesma maneira, né, que configuram esse pior do pior. Então, assim, violações muito graves, né? A gente conseguiu categorizar 39 categorias de violações, umas mais graves que outras, mas assim, o que demonstram que não mudou muita coisa. A novidade... Que tipo dessas categorias? Qual que vocês poderiam destacar, por exemplo? Além das estruturais, e aí a gente está bem nesse período, né, que o nosso STF reconhece o estado inconstitucional de coisas do sistema penitenciário. Então, para além dessas violações que a gente já conhece bastante, né, de estrutura, acesso à alimentação, né, então, assim, as pessoas estão literalmente passando fome e sede nessas unidades. Então, essa é uma alimentação muito precária do ponto de vista nutricional e ainda pior, né? Refeições que estragam porque não são bem condicionadas, né? Ali não ficam bem refrigeradas, vêm de outra instituição desde cedo, né? E aí a pessoa vai comer ao longo do dia comida estragada. A gente identificou num manicômio judiciário do Sul que as pessoas só tinham acesso a 2 litros de água por dia para beber, tomar banho, dar descarga, né? O uso total, assim, né? Isso foi uma coisa que nos chamou bastante atenção. Então, estruturas precárias, né? Banheiro que é um buraco no chão, essa configuração de prisão mesmo, né? Não é um lugar de cuidado, é cela, é grade, é a pessoa ali o tempo todo dentro da sua cela, né? Na lógica do banho de sol, né? Muito, muito parecido com a prisão.
Mas eu acho que das violações mais graves dizem respeito ao cuidado, né? A gente está falando de pessoas com transtornos psiquiátricos graves que precisam de uma atenção contínua, né? E atenção especializada, multiprofissional. E aí eu acho que assim, o que é mais chocante é que a gente encontrou em mais de uma instituição, né, como um relato recorrente, que a crise ela é lida como mau comportamento. E aí, do mesmo jeito que no sistema prisional comum, quando há um mau comportamento, a pessoa é punida, né? Então ela é colocada no isolado. E esse é o manejo da crise que grande parte dessas instituições estão oferecendo. Então, a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico grave, né, que está ali sem acessar o cuidado, né, tal qual a gente tem construído, né, ao longo desses anos de reforma psiquiátrica, que é o tratamento devido em saúde mental, né, que é multiprofissional, a partir de atividades diversas, né, com profissionais diversos. Então, assim, malmente elas têm acesso à medicação e de uma maneira muito igual para todo mundo, né, então, assim, completamente diferente também do que a gente entende que é o cuidado em saúde mental, que é singular, né, então é impossível pensar que todas as pessoas de uma instituição vão usar as mesmas medicações, né, nas mesmas posologias, porque deveria ser individual, singular. Então, assim, ela só tem acesso à medicação e aí dessa maneira muito igual para todo mundo. E aí, no momento que ela entra em crise, ela é colocada numa cela de isolamento. Então, assim, imagina, né, gente que é da saúde mental, o momento da crise é um momento de aproximar, e aí, muitas vezes, daquele técnico de referência ou daquela pessoa do serviço com a qual aquela pessoa tem um vínculo maior, né? Então, é um momento de segurar na mão, né? De estar próximo, de oferecer um acolhimento ainda mais próximo, né? E ali de perto. E essas pessoas são colocadas no isolamento. Então, imaginem você numa crise de saúde mental, né? Então, ouvindo vozes, né? Num delírio de perseguição, você é colocado no pior possível, né? Se essa instituição já é o pior do pior, imagina você ser colocada no momento de crise na cela de isolamento, que é aquela cela escura, né? Que você só recebe a alimentação e a medicação, né? E você fica ali o tempo todo. Imagina a gravidade dessa tortura, assim, né? Da desumanidade disso. Então, eu acho que essa é a violação mais grave, assim, né? Então, é no momento que a pessoa mais precisa do cuidado, ela é punida porque precisou de cuidado, né? Então, assim, é uma coisa surreal, né? E aí, outra coisa que chama bastante atenção é que são instituições que optam para o isolamento dessa pessoa, então dificulta o contato dela com a família, né? Via de regra, é um manicômio judiciário por estado, então as pessoas estão ali de outros municípios, né, muito longe, né, da capital, que via de regra é onde estão, né, essas instituições, ou nos grandes centros, e ela perde o contato com a família e a instituição dificulta ainda mais esse contato com a família. E, no fim, elas permanecem na instituição porque perderam os vínculos familiares, né? Então, isso também é uma marca importante dos manicômios judiciários. Pessoas que já cumpriram a sua medida de segurança, que já têm a avaliação da equipe, que ela pode fazer o tratamento em liberdade, né, o tratamento ambulatorial. O juiz já concedeu a desinternação dessa pessoa e ela não sai porque ela não tem para onde ir. Né? Então, assim, isso também é uma coisa que chama bastante atenção. Não há um trabalho nesse sentido, sabe? De restaurar, né? De preservar, de intensificar os vínculos socioafetivos dessa pessoa, e ela vai permanecendo na instituição pela ausência desses vínculos, né? Porque não tem ninguém que vai recebê-la, então não pode simplesmente colocar essa pessoa solta, assim, né? Sem cuidado, né? Sem minimamente garantir uma moradia, né? O acesso à alimentação, o acesso ao cuidado em saúde. Então, elas vão permanecendo nessas instituições. E isso também é uma coisa que chama bastante atenção, né? Mas como é que se faz isso, né? Quer dizer, uma pessoa que está numa situação dessa, que é uma situação, evidentemente, que extrapola qualquer sentido dos direitos humanos, direitos das pessoas, da dignidade, mas se ela sair dali, ela nem isso vai ter, quer dizer, não vai ter uma família, muitas vezes não tem família mesmo, muitas vezes a família não tem condições emocionais ou financeiras, ou nem quer, né? E não tem um Estado. As políticas públicas não chegam ainda nesse nível. Então, como é que concilia isso? Como é que se trata essas pessoas? Vai deixar na rua? Como é que elas vão ficar a partir daí?
Então, eu acho que esse é o ponto que marca a importância da gente ter decidido fazer essa inspeção novamente, né? Então, a gente estava falando do que é que mudou. O que é que mudou é que, com a resolução 487, efetivamente começou de novo um processo importante de desinstitucionalização, que não acontecia, né? Então, assim, as pessoas eram depositadas ali, esquecidas e ficavam, e não havia nenhum trabalho para que isso mudasse, né? E é isso, a gente não defende, por exemplo, nunca defendeu que a gente fechasse as instituições e colocasse as pessoas à sua própria sorte, né? Não se trata disso, isso não é produzir cuidado. Mas a gente consegue perceber nessa nova inspeção, então a gente vai identificar uma série de violações gravíssimas, mas a gente vai identificar também que tem um processo de desinstitucionalização acontecendo. E aí tem uma novidade importante que é muito reforçada a partir da resolução, que é o aumento das equipes EAPs, que são a equipe de avaliação e monitoramento das medidas de segurança aplicáveis às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. Esse nome é enorme, mas é uma equipe multiprofissional que trabalha nesse processo de desinche. E aí a gente identifica que de 5 EAPs que a gente tinha no Brasil, hoje a gente tem mais de 30. Então, houve um aumento dessa equipe, que é a equipe que faz esse trabalho, de construir um primeiro projeto terapêutico singular para cada uma dessas pessoas. Então, assim, se ela não tem família, qual é a condição dessa pessoa, né? Qual é o comprometimento que ela tem? E aí o comprometimento é muito uma iatrogenia, né, do manicômio judiciário. Então, assim, muito tempo internada, mais comprometimento. Então, é uma coisa que a gente também observa. E aí perder os vínculos familiares, né? A pessoa está lá no interior da Paraíba, né? Vou falar aqui da minha realidade. A família foi perdendo o contato com essa pessoa. Então, hoje a gente não identifica ninguém que poderia se responsabilizar, né, e assumir esse cuidado. Então, a gente começa a olhar para os serviços da RAPS e da rede intersetorial. Então, avaliar, essa pessoa tem autonomia? Ela consegue morar, por exemplo, num serviço do SUAS, numa moradia assistida, né? Então, ela vai ter o seu benefício, ela vai ter condição de ir para o serviço de saúde, para o CAPS daquele território, ser acompanhada pela UBS. Mas a gente identifica que muitos desses casos são casos para os serviços residenciais terapêuticos, que é uma moradia assistida para esse público, né? Para pessoas que têm transtornos psiquiátricos graves, que precisam ali de um cuidador, né? Então, assim, que precisam de um cuidado muito especializado. Então, esse é também o desafio que a gente encontrou, né? Existem poucas vagas nos serviços residenciais terapêuticos, mas existem planos da RAPS dos estados que já estavam prevendo esses serviços, só que eles ainda não haviam sido implementados, né? Então, esse é o desafio desse momento. Os estados estão trabalhando a partir da política antimanicomial do judiciário, e aí o judiciário tem encampado esse lugar de indutor de políticas públicas, né? Isso também é bem interessante que a gente comece a observar, para que as residências sejam implementadas, porque esse é a grande necessidade que a gente identifica no momento, né? Que é isso, não é colocar a pessoa para fora, mas é colocá-la onde ela deveria estar, né? Então, assim, a residência terapêutica, ela é um serviço para pessoas egressas de longas internações psiquiátricas, justamente por isso, né? Porque elas acabam perdendo seus vínculos. E aí é uma moradia, um lugar onde ela mora, é uma casa mesmo, com cuidadores que tem essa interlocução muito próxima com o CAPS. Então, assim, não é para a pessoa também sair do manicômio e ficar numa residência terapêutica trancafiada. É a moradia dela, e a partir dessa moradia, em articulação com os outros serviços da RAPS, essa pessoa vai acessando a cidade, o CAPS, né, fazendo as atividades de lazer, né, as atividades extra CAPS, vamos dizer assim, né? Então, essa é a lógica da saúde mental, né? Você ter uma equipe que dê esse suporte para que a pessoa possa ir recuperando a vida, né? Até assim, é um relato muito comum, até de uma pessoa que está sem nenhum transtorno mental numa unidade prisional comum. Quando vai se aproximando o momento dela sair, ela fica com muita angústia, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou recomeçar minha vida? Como é que as pessoas vão olhar para mim? Isso ainda é mais difícil quando a gente coloca ali um transtorno psiquiátrico mais grave, né? Então, essa pessoa precisa desse suporte.
E aí eu acho que essa também é a novidade desse momento, né? Esse processo está acontecendo, então a maioria dos manicômios judiciários fecharam suas portas, estão interditados parcialmente, e a gente tem construído, caso a caso, projetos terapêuticos singulares para essas pessoas, sabe? Então, elas estão indo com esse suporte, com esse acompanhamento. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito com muito cuidado mesmo, né? Então, assim, é o que a gente tem batido nessa tecla. Não se trata de tirar de uma instituição só. Se trata de garantir o acesso ao cuidado, né? Esse cuidado em liberdade que a gente tanto defende, que é feito em várias pontas da rede, né? Então, a pessoa vai acionar o UBS, vai acionar CAPS. A saúde mental não é só CAPS, né? Porque a gente acaba associando diretamente, né? Se é um caso de saúde mental, é o CAPS. Não, né? A ponta é a atenção básica, tá? A atenção básica. Então, começa na atenção básica, vai passar pelo CAPS, vai passar pelos serviços do SUAS, né? Então, o acesso a benefícios, o acesso à moradia assistida, a capacitação, né? A reinserção dessa pessoa na vida comunitária, no trabalho, porque isso são pessoas que têm condição, né, de viver. E elas estão ali porque elas ficaram esquecidas e muitas vezes elas foram parar no manicômio judiciário como o primeiro serviço de saúde que elas acessaram. Então, é quando há uma contravenção penal ou um crime, é que essas pessoas são entendidas como alguém que tinha uma questão de saúde mental, que necessitava de cuidados. Então, isso também é um dado interessante para a gente nessa conjuntura, sabe? Então, pessoas que não tinham acesso ao cuidado, desorganizadas, entram em crise, né? E ali, num franco delírio, cometem um crime. Tanto que é uma marca que os crimes sejam intrafamiliares, né? Porque é uma coisa que acontece ali muito perto, né? Daquela pessoa que não estava sendo assistida, né? Que não estava tendo uma escuta, que não recebia um tratamento, que muitas vezes não tinha nenhum diagnóstico. E aí é a partir do momento que isso acontece que identificam, né, que há uma questão de saúde mental ali, e aí essa pessoa passa a ter acesso, né? E aí, nesse momento, de uma forma muito ruim, mas a partir dessa passagem dela por essa instituição, a gente tem conseguido garantir esse cuidado, né? E eu acho que essa é a novidade dessa conjuntura atual. Esse processo, de fato, está acontecendo, né? Como deveria ser, ainda com muitas dificuldades, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente identifica como importante também de dizer, sabe? Não são só as violações, mas existe um modelo substitutivo que está acontecendo, né? Mesmo com as dificuldades, né, da própria RAPS, né? Então, a gente também, a partir desse relatório, oferece contribuições para a RAPS, né? Para a gente pensar onde é que é preciso dar mais apoio, né? Mais financiamento. Foi muito importante também ver que esse processo está, de fato, acontecendo com muito atraso, mas está acontecendo, sabe? Do ponto de vista assim, estrutural, logístico, como é que foi construído esse relatório? Quer dizer, quantas pessoas se envolveram na pesquisa? Quantos locais foram visitados? Deu para se fazer a escuta dos internos? As instituições ajudaram ou não? Né? No relatório, inclusive, diz que teve dificuldades para acessar dados. Como é que foi essa construção? Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Então, o sistema, a gente chama de Sistema Conselhos de Psicologia, né, que é essa organização entre o Conselho Federal e os 24 conselhos regionais. Em todas as gestões, a gente realiza inspeções nacionais, né, que é articulando toda essa capilaridade, né, então pensando uma ação única, cobrindo todo o território, né, desse país gigante que é o Brasil. E aí a gente articula a partir das nossas comissões de direitos humanos. Por conta da resolução, a gente entendeu que seria estratégico contribuir com esse processo, né? Então, é a partir da resolução 487 que há um novo momento importante, né, de desinstitucionalização, de fechamento dessas instituições. E aí a gente entendeu que seria estratégico contribuir para esse processo. Muito na perspectiva não só de identificar violações, mas de fazer o que a gente chamou de uma inspeção em movimento, que é olhando o modelo antigo e também já
tentando verificar como é que estava acontecendo no território esse processo, inclusive para a gente contribuir para um processo de desinstitucionalização mesmo, né? Que não fosse uma transinstitucionalização, que é quando você tira de uma instituição e coloca na outra, mas nada muda. Então, a gente articulou isso pelo sistema. Temos 24 conselhos regionais, desses 24, 19 toparam o desafio. E essa inspeção ela aconteceu em 21 unidades da federação. A gente conseguiu ter uma ampla participação dos conselhos regionais. Tenho orgulho de dizer que a psicologia brasileira entendeu a importância dessa estratégia, né, dessa contribuição estratégica nesse momento. E esse relatório, inclusive, sai no momento que a própria resolução está sendo questionada no STF, né? E aí a gente já, inclusive, juntou no processo do questionamento da resolução, a gente entregou ela para todos os ministros, porque é uma maneira também de incidir na defesa dessa resolução que foi muito importante e está sendo muito importante estratégica. E aí, cada conselho regional, ele se organizou para fazer a sua inspeção, né? Então, a partir das suas comissões de direitos humanos, das suas comissões de orientação e fiscalização, comissões de ética, comissões de saúde mental, e, inclusive, contaram com parceiros locais que, né, outros conselhos profissionais, OAB, CRES, movimentos da luta antimanicomial, né, como alguns fóruns da luta antimanicomial estaduais. Então, cada regional ainda chamou mais parceiros. Então, assim, eu nem sei te dizer quantas pessoas estiveram diretamente envolvidas, mas foram 19 regionais com equipes interinstitucionais, inclusive, em 21 unidades da federação, porque a gente tem regionais com mais de um estado, né, na sua jurisdição. Então, a gente teve muita gente fazendo esse trabalho, né? Muita gente topou esse desafio, né? E aí, alguns estados conseguiram, né, fazer inspeções, né, falar com as pessoas, né? Então, a gente tem muitos relatos das próprias pessoas internadas nessas instituições. Em outros, a gente teve muita dificuldade, né? Então, negaram acesso. Por exemplo, na Bahia, aí eu lembro, né, muita, né, nitidez, a equipe não pôde adentrar o hospital de custódia propriamente, só pôde falar com a psicóloga, né, porque a prerrogativa do conselho é inspecionar o trabalho das profissionais da psicologia. Então, como isso não pôde ser negado, elas só tiveram acesso à psicóloga. Então, receberam as informações a partir da psicóloga da instituição, mas não puderam entrar e nem falar com as pessoas. Em outros, houve aquele acompanhamento do agente penal o tempo inteiro, né? Então, isso, obviamente, impacta, né, no quanto aquela pessoa vai poder falar, mas, ainda assim, a gente conseguiu, sim, né, em relação às 42 instituições, foram 24 instituições asilares e 18 instituições da RAPS, né? Então, e a gente também entrevistou 4 EAPs. Essas instituições, elas são públicas e privadas? Ou são todas públicas? Olha, a maioria delas públicas, mas a gente também teve, eu vou até só conferir aqui, para não dizer errado, a gente teve 2 comunidades terapêuticas, a gente teve uma clínica de dependência química, essas privadas, e em relação às instituições asilares, foram 13 manicômios judiciários, 3 alas psiquiátricas de unidades prisionais, 2 unidades prisionais comuns, 3 hospitais psiquiátricos. Os outros foram serviços da RAPS. CAPES, UBS, Hospital Geral, e 4 serviços residenciais terapêuticos também, né, que foram inspecionados, visitados nesse processo. Foi identificado, pelo que o relatório fala, 2.053 pessoas nessa condição, né? Grande maioria homens. Isso. Do ponto de vista individual, é muita gente, mas para um país desse tamanho, para o tamanho, né, das políticas de saúde, não é impossível desinstitucionalizar a maioria, pelo menos, né, como você falou, aquelas que têm condições. Mas o que falta, então? Eu acho que uma falta importante é esse serviço específico, que é a residência terapêutica. Vou dar o exemplo da Paraíba. A Paraíba, ela tem o plano da RAPS, ela tem um número de residências terapêuticas previstas, e ela considerava um hospital psiquiátrico, que já foi fechado, né, e houve processo de desinche, e ela considerava o manicômio judiciário. Só que, como ele foi ficando esquecido, era comum para o judiciário, né, caso de saúde mental, manda para o manicômio judiciário. Ah, foi um crime, medida de segurança.
pelo tempo mínimo e depois vamos avaliar a cessação de periculosidade. E essa periculosidade nunca cessava, né? Porque, assim, afinal, o que é a periculosidade? Como é que ela cessa? E aí a gente ficava muito na avaliação dos peritos, né? E aí elas só se repetiam, sabe? Então, assim, era um modelo, vamos seguir assim. Quando houve realmente a resolução, ela trouxe prazos para que a gente adequasse as medidas de segurança à legislação vigente, né? A resolução 487, ela não inventou nada, ela só falou assim, olha, magistrados e magistradas, as medidas de segurança precisam estar de acordo com a legislação do país e com a convenção que o Brasil é signatário, né? Então, assim, é o que a gente chama de controle de convencionalidade. As decisões, elas precisam seguir as convenções das quais o país é signatário e a legislação. Então, é esse processo de adequação. Porque era a regra. Casa de saúde mental, medida de internação no manicômio judiciário. Hoje já não pode mais ser assim, né? A internação, ela só vai acontecer por razões clínicas. E isso vai ser avaliado pela equipe, né? O magistrado não tem nenhuma condição de dizer que alguém precisa ou não de uma internação, né? Ele não sabe sobre isso. Então, o que estava previsto para RAPS, né, por questões de verba, né, por falta de interesse, né, político, por essa visão ainda, né, muito forte, manicomial, né, que tem a ver com poder, né, que tem a ver com as grandes organizações psiquiátricas, né, que inclusive seguem se colocando contra esse processo, né? Foram elas que foram questionar a resolução lá no STF, né? Então, tem interesses maiores aí, né? Nesse processo. E aí, a grande necessidade é ter número suficiente dos serviços da RAPS, mas em relação à moradia, né? Porque é isso. 2.000 pessoas não é nem 1% da nossa população prisional, então, assim, é um número muito pequeno, que é facilmente absorvido quando a gente vai comparar o número de serviços. O que tem dificultado o processo é esse serviço específico, né? Então, ter residência terapêutica, e aí a vontade política dos estados, né? Então, assim, alguns estados, e aí muito a partir do Poder Judiciário, toparam o desafio, né? E têm realmente trabalhado para implementar a resolução 487, outros tentaram ignorar ao máximo, assim, né? Não têm trabalhado, né? Para que isso de fato aconteça. E aí a gente vai ver, por exemplo, que mais de 64% dessa população está no Sudeste, né? E São Paulo é o estado com maior desafio, com a maior população, e talvez com menos vontade de fazer acontecer, né? Vontade política, né? Vontade ali do governo, né? Do Poder Judiciário mesmo. Praticamente 50% dessas pessoas estão em São Paulo, segundo o relatório. Isso. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Ter equipes para fazer esse processo acontecer. Então, eu falei para você do aumento das EAPs, que foi fundamental, porque é a equipe que, de fato, tem construído esse processo de desinche, né, dessa maneira cuidadosa, e isso leva tempo também, né, porque é um trabalho artesanal, é você tentar muitos contatos, entrevistar muitas pessoas, né, costurar ali o cuidado no território, e aí a gente tem esse desafio de construir a vida para pessoas que perderam completamente suas referências, né, então tem pessoas que não vão voltar para a sua cidade, né, para o seu município de origem, vão para onde há vagas de residência terapêutica. Aqui na Paraíba, a gente tinha 3 residências terapêuticas prometidas, né, para o plano estadual da RAPS. Com muito custo, a partir desse processo, uma delas começou a ser implementada pelo município de João Pessoa, né, pela capital, porque não havia interesse mesmo, então, assim, precisou que o Ministério Público fizesse uma recomendação. E a gente tem hoje, por exemplo, aqui na Paraíba, esse quadro, a residência de João Pessoa sendo implementada, né, que já vai ser metade das vagas que a gente precisa, e aí esse é o desafio, assim, né, os casos, de fato, que precisam de uma vaga específica, de um serviço específico, que é a residência terapêutica. Tinha muita gente achando que a resolução ia ser derrubada, assim, né, que o processo não ia acontecer. Então, seguraram, né, um pouco as articulações, e aí eu acho que está todo mundo nessa expectativa, né, do julgamento no STF, e aí, desde que saiu o voto do Fachin, meio que as pessoas foram vendo que não, né, vai ser considerado constitucional, o processo vai seguir, e aí é isso, não tem muito para onde correr, né, a gente vai precisar fazer esse processo se implementar.
Depende muito, como você falou, desculpa te interromper, da vontade política do governante que está ali Sim. dando plantão. Não adianta você ter um plano excelente no papel se não há um interesse político, ideológico do governo. O governo de São Paulo aqui não parece ter muito esse tipo de interesse. Por isso a importância desse relatório, né? Porque eu acho que a gente traz dados atuais do quanto esses espaços são violadores e do quanto a nossa RAPS tem sim condição de absorver, né? Então, assim, são coisas muito pontuais, né, que precisam ser implementadas, mas, assim, de modo geral, se a gente lança esforços na capacitação e na implantação dos serviços que estão faltando, inclusive o custo disso é muito menor, né, do que manter esses manicômios judiciários, né? Então, assim, são instituições que já estão reduzindo bastante. Aqui na Paraíba, no momento que a inspeção aconteceu, haviam 39, hoje já são 25, né? Então, assim, porque o processo está acontecendo, né? Então, é um processo cuidadoso. Muita gente está voltando para suas famílias, né? Com esse suporte, eu acho que esse é um grande desafio, assim, né? As famílias, nossa, e aí? Vai ficar na conta das famílias? Então, a gente precisa, sim, dar muito apoio para essas famílias, né? As famílias também precisam ser atendidas. Mas eu penso que a gente precisa, nesse processo de fortalecimento da RAPS, fortalecer as estratégias para as famílias, porque os serviços também têm essa função, né? De prestar suporte, de dar apoio, e essa família contar com uma série de outros serviços nesse cuidado, né? Um cuidado que é de fato e precisa ser compartilhado, né? Entre família, rede de saúde, rede de assistência social, né? Enfim. E a EAP, ela faz essas costuras, eu acho que essa é a novidade também, né? Eu não canso de elogiar esse trabalho que a gente está vendo acontecer, que são equipes que vão fazendo essas costuras, vão dando suporte, né, vão acompanhando esse processo, e isso faz uma diferença enorme, assim, nessa efetivação do cuidado, como a gente, né, pensa, sonha, deseja, sabe? Eu acho que esse é um dos principais desafios. No último Fórum de Saúde Mental e Direitos Humanos da Abrasme, numa das salas de debate lá, eu acabei provocando as debatedoras que estavam lá, um pouco o papel do advogado não, o jornalista, no meu caso, jornalista do diabo, falando justamente quer dizer, como é que a psicologia dialoga com essa sociedade, com as famílias de uma pessoa que tem esse transtorno mental, deficiência psicossocial, e que está em conflito com a lei, que é um agravante ainda, né? A mais. As famílias querem, mas não têm condições, outras nem querem, né? Vai ser um peso, vai ser um trabalho a mais. E aí, como é que se faz para explicar esse tratamento em liberdade, né, que ele é melhor do que o encarceramento? E aí você está explicando um pouco disso, né, que é esse trabalho diário da atenção, da conversa com as famílias, o envolvimento das famílias no processo até de desinstância. Eu acho que é isso, assim, não... É fundamental que a gente pense esse suporte para as famílias, né, que a gente, de fato, pense a partir da corresponsabilidade, que é diretriz do Sistema Único da Saúde, né? Então, assim, que não é só entre os serviços, mas é entre serviços, comunidade, as outras políticas públicas, né? Então, a gente precisa, de fato, de rede. Está acontecendo, não é tratamento, né? Então, assim, é violação sistemática de direitos, e isso vai produzir mais sofrimento e uma piora desses quadros, né? Então, de fato, a gente vai tornando aquelas pessoas cada vez mais dependentes daquele espaço, porque assim, né, ela não está tendo acesso a estratégias que de fato contribuam para que ela possa, né, fazer esse tratamento de forma ambulatorial, que ela possa ir retomando a autonomia. Eu gosto sempre de lembrar isso, em saúde mental, o conceito de autonomia não é igual à independência, né? Autonomia é quanto mais pessoas eu posso contar, quanto mais redes de apoio eu tenho, né? Então, ali eu tenho a minha rede de apoio social, né? Eu tenho o CAPES, a unidade básica, o CRAS, né? Eu vou para o centro de convivência, eu estou trabalhando, eu estou sendo assistida por um projeto de capacitação para conseguir voltar à vida laboral, né? Então, assim, eu acesso o lazer, esporte. A autonomia é isso. Eu tenho tantos apoios que, se um me faltar, eu não vou desabar. Por isso, eu vou conseguir ali tocar a minha vida em liberdade. E esse cuidado em liberdade é esse cuidado que acontece na vida. Porque é isso, tanto para as questões de saúde mental, né? Quando a gente pensa, né? Os transtornos psiquiátricos, mais outras, né? E aí também a questão do uso abusivo de substância psicoativa,
tirar a pessoa da sociedade parece que vai funcionar, mas é porque ela saiu, né? Ela ficou ali, separada, isolada. E aí ela não está sendo assistida, mas eu não estou vendo, então ela não está me dando trabalho, né? Então, assim, aquela pessoa que voltava a fazer uso ou que vivia em crise, se eu não estou vendo, está melhor, né? Parece que é melhor. Porque quando está aqui dá trabalho. E é isso, assim, de fato, cuidar de uma pessoa que, né, que vai precisar de cuidado contínuo significa trabalho, né? Como é que a gente consegue sustentar esse trabalho? Só de forma coletiva, né? Então, eu conto com o CAPS, eu conto com a UBS, né? Então, a gente comunitário está indo ali, vai acompanhando também. Eu tenho suporte, né? Então, assim, as pessoas têm acesso ao BPC, né? Isso é um suporte importante para a família, né? Eu estava vendo agora um relatório da EAP aqui, de um caso, que o CAPS era um pouco distante. A EAP colocou lá o acesso ao transporte público para que aquela pessoa pudesse acessar o serviço. Então, assim, a gente precisa acionar uma série de coisas, né? E aí, eu acho que as famílias vão se sentindo seguras se ela tem suporte também, né? Que é isso, não é um caso que a gente pode jogar somente para a responsabilidade da família, é uma corresponsabilização entre família, Estado, sociedade, na comunidade. E aí eu acho também que a gente precisa disputar as narrativas, né? Eu acho que está muito forte essa coisa que a Associação de Psiquiatria colocou, né? Vão soltar os serial killers, né? Os champinhas, criminosos perigosos, né? Isso está muito no nosso imaginário, né? A gente tem medo da loucura, a gente tem medo de enlouquecer, porque a gente associa a loucura a tudo que é ruim, né? Ao descontrole, sendo que a gente esquece que a humanidade também, né? Pode ter características negativas. É muito mais do humano do que do louco. Às vezes a gente coloca na conta da loucura, né? Tudo que é ruim. Se você perde a cabeça, se você age de uma maneira que você não costuma agir, te pergunta: você está louco? Você enlouqueceu? E não é tanto na conta da loucura que a gente deveria colocar essas questões, sabe? Eu falo muito, a gente trabalha aqui conversando com os serviços da RAPS e as próprias profissionais falam: eu tenho medo de atender essas pessoas, porque a gente fica no imaginário que são pessoas perigosas. E aí eu falo, mas então a gente tem que colocar isso na nossa mesa, a gente tem que falar sobre esse medo. E aí a gente não pode esquecer que a gente vem de um racismo científico, né? Quando a gente olha homens negros, pobres, né? E porque eles produzem medo. Então, a gente precisa também fazer esse debate, né? Contar as histórias dessas pessoas. A gente, inclusive, conta a história de uma pessoa, né? Aquela foto do nosso relatório é uma foto, é uma aquarela baseada numa imagem real de uma pessoa que estava marcada para ficar para sempre num dos manicômios judiciários. Então, assim, ela nem entrava na conta quando os trabalhos começaram, né? Porque essa daqui não, essa daqui está desde 94. Ela ficou, essa pessoa não sabia o que era um celular. E aí ela estava ali meio que marcada para ficar para sempre, porque ela tinha cometido crimes mais graves, né? E aí, mais de uma vez. E hoje é uma pessoa que está mais de um ano numa instituição, frequentando o CAPS. E aí o pedido que ela fez foi conhecer o mar, né? Ela fez, nossa, tem anos. Ela ficou mais presa do que a pena máxima do nosso Código Penal. Então, assim, isso não acontece para ninguém, né? Então, assim, essa não pode ser a resposta, né? Que a gente, enquanto sociedade, que se pensa democrática, justa, pode impor a essas pessoas, né? Então, assim, a gente não tem prisão perpétua no nosso país, mas a gente tem condenado as pessoas que têm transtorno psiquiátrico à prisão perpétua. Então, acho que a gente colocou isso na sala. E a gente não vai ter respostas prontas para tudo, porque saúde mental é isso, é caso a caso, vão ter casos mais difíceis, outros menos, mas a gente vai precisar construir respostas coletivas, né, acionando os vários serviços. A gente não tem dados de reincidência, né, então, assim, os casos agora, de fato, estão sendo acompanhados, antes não eram, porque essas pessoas saíam do manicômio judiciário. Então, hoje, isso é feito com comunicação prévia, então a gente consegue preparar as equipes, a gente pode ir lá. Está sendo bonito de acompanhar de perto esse processo, sabe? Porque, assim, de fato, a gente está vendo pessoas que vinham muito assustadas dizer, não, realmente, essa pessoa é a mesma pessoa que eu atendo aqui no CAPS, né? A gente tem um relato bem interessante de uma coordenadora de uns serviços aqui, ela fala isso, eu estava com medo, mas eu acho, não tem diferença nenhuma, é a pessoa que a gente já atende aqui, né? Então, assim, é um desafio para a gente, né? E aí entra nesse diálogo com o Ministério da Saúde para a gente pensar uma ampla capacitação dessas equipes, sabe? Que a gente possa
falar sobre as questões, né, que aparecem, quais são as dificuldades desse fazer, porque é um fazer difícil, né? Saúde mental não tem manual, né? Com certeza. E o relatório, ele, né, inclusive, faz uma série de denúncias, né, de práticas de tortura, de medicalização forçada, isolamento em casos, e até de morte, né? Teve casos até de morte por falta de cuidado, por medicalização excessiva, errada. Isso é um cenário que é bastante chocante. E aí, para a gente terminar, como é que é o impacto para uma pessoa assim, como você, né? Apesar que já tem experiência na área, que já trata com isso do manicômio judiciário, mas esse impacto de entrar num local desse, ver as pessoas nessas condições, se defrontando com essa realidade. Como é que é esse impacto e o que você pode falar, por exemplo, para os estudantes de psicologia, que às vezes tem medo de entrar nessa área de saúde mental justamente por conta desses estigmas todos, né? Desse pensamento mediano da sociedade que o que foge um pouco da normalidade é perigoso. Você me fez lembrar quando eu ainda era estudante. E aí ainda as nossas práticas eram só em hospital psiquiátrico. E é aquela cena ali, né? A gente vê aquela coisa... A gente vê a iatrogenia, a gente não vê as pessoas, porque elas estão ali muito... Aquela coisa daí, a pessoa completamente hipermedicada, né? Então, naquele efeito, que é muito mais da medicação do que a loucura em si. E aí, eu era um estudante, né, muito militante, então eu fiz uma revolução lá no curso de psicologia da UFBA, eu fiz, olha, a gente tem reforma psiquiátrica, a nossa prática tem que ser no CAPS, a gente tem que ir no CAPS, e aí briguei lá, e aí um colega meu ficou muito chateado, que ele fez, por causa dessas estudantes malucas, aí eu vou ter que me expor, vou ter que ir, e aí, muito curiosamente, ele estava com muito medo, né, e aí ele foi no CAPS. Chegou lá e estava crente que ele estava falando com a psicóloga, ela foi apresentando o serviço para ele, só que ela era uma usuária. E aí isso foi muito interessante, assim, porque impactou muito esse colega, que ele fez, nossa, não era nada do que eu estava imaginando. Ele chegou no serviço e confundiu uma das usuárias como se ela fosse a psicóloga da instituição. E eu acho que é isso, assim, é muito importante ir, né? Como você falou, assim, a psicologia, ela ainda é muito branca, classe média, né? Então ela está muito distante da realidade. Ir para os locais faz com que a nossa prática seja outra, né? E, inclusive, o próprio CNJ faz esse convite para os magistrados. Vá lá, veja esse lugar onde você tem insistido em mandar as pessoas, né? Veja se é um local que alguém deveria viver, né? E é isso, a gente precisa estar onde as pessoas estão, né? A gente não consegue produzir cuidado a partir do nosso lugar, né? E, às vezes, o nosso lugar, a nossa visão de mundo é muito limitada, a gente tem muitos privilégios. Como é que a gente consegue produzir cuidado e ouvir pessoas de outras realidades, né? Então, assim, ir para unidades prisionais, ir para espaços, assim, asilares, mostra para a gente exatamente por que a gente defende o cuidado e liberdade. Não é uma bandeira vazia, bonita, né? Mas é porque, de fato, é como o cuidado pode acontecer, né? A gente tem muita potência na RAPS, né? Mesmo com todo esse desinvestimento, todos os desafios, né? Então, assim, a nossa RAPS ainda está muito sucateada, né? A gente fez uma reforma, mas a gente não pegou realmente o investimento que a gente dava para os hospitais psiquiátricos e jogou exatamente, né, nos serviços da RAPS. Isso ainda está, né? Esse orçamento ainda precisa de muito aprimoramento, de muito mais investimento, mas o cuidado está acontecendo, né? E é isso. Eu atendi, Ariane, uma pessoa que só cuspia em mim. Ele não me recebia na casa dele, né? Eu fiz esse trabalho em casa. Muito jovem, muito ainda estudante. Ele não saía do quarto. Quando começou a sair, começou a cuspir na gente e gritava, assim. Era muito assustador. E a gente trabalhava com isso, né? Porque a gente sabia o que estava fazendo ali. E aí eu vou lembrar muito do Marcos Vinícius, né, um professor marcante, ele dizia, tá vendo, até vocês que não sabem nada, conseguem produzir cuidado, imagina quando a gente tem formação, a gente tem equipe, a gente está no serviço, né? Então, ir para a vida é o que nos possibilita, de fato, atuar, sabe, de verdade. E o cuidado é agora, a vida das pessoas é agora. Essa disputa de narrativa, ela tem que vir junto também com a prática do dia a dia, fazer de fato essa transformação. Clarissa Paranhos Guedes, muito obrigado pelas suas contribuições. O relatório, para quem quiser ter acesso na íntegra, está no site do CFP. Eu vou deixar
o link aqui. No site do sindicato também, eu fiz uma matéria sobre ele, um resumo também, quem quiser acessar também, vou deixar aqui a indicação. Te agradeço o tempo, te agradeço as explicações, eu acho que foi bastante elucidativo para as pessoas que acompanham esse tema, que têm interesse nesse tema, e vamos ver como é que se desenvolve a partir de agora, que frutos esses relatórios e essa articulação com o CNJ vai fazer, em aguardar as decisões do Supremo e, principalmente, né, como é que a gente enfrenta esse debate na sociedade. Clarissa, muito obrigado, agradeço novamente, estamos aqui à disposição. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, falando diretamente do mês da psicóloga, que a gente comemora agora no dia 27 de agosto. Então, de antemão, parabéns, Clarissa, por esse dia e por toda essa luta do CFP e sua particular. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade e boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!